10h15. Vamos começar então. Bom dia, amados irmãos. Hoje vamos dar conclusão ao tema da lição passada. Não vamos avançar. Havia a possibilidade de hoje fazermos a conclusão e avançarmos para o tema seguinte, que seria o dilúvio. Mas vamos ficar só na conclusão do tema a criação, ok? E hoje vamos abordar a questão da relação entre a Bíblia e a ciência, ok? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, agradecemos pela Tua Palavra, que ilumina o nosso caminho. Pedimos que nos guies, Senhor, e que nesta aula nos ajudes a compreendermos melhor aquilo que é o Teu plano e aquilo que é o Teu propósito para a criação, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos revele as verdades da Tua Palavra, Senhor, e que nos dê a clareza e a humildade para nos submetermos a ela. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, vamos começar por fazer um pequeno resumo daquilo que nós vimos na aula passada, para depois então darmos sequência, ok? Até porque alguém que não tenha estado eventualmente na aula passada consegue pelo menos apanhar o fio condutor, e por outro lado, aqueles que não tiveram tempo de tomar as notas todas porque o professor estava a acelerar com os slides, hoje poderem apanhar alguma coisa que não conseguiram apanhar na aula passada, ok? Então vá. Nós vimos a criação em 6 dias de 24 horas, certo? Esta é a nossa convicção. Estudamos então o relato de Gênesis sobre os 6 dias de 24 horas da criação e o descanso de Deus no 7º dia. Cada um desses dias revelou uma faceta da ordem e da bondade do Senhor, que preparou cuidadosamente o ambiente para a vida humana. Não, este foi o primeiro ponto que nós vimos. Depois nós, de alguma forma, definimos a criação desta maneira. Deus criou todo o universo em 6 dias de 24 horas, a partir do nada, que é aquilo que nós vamos ver a seguir, criação ex nihilo, e era originalmente muito bom, e Ele o criou para glorificar a si mesmo. Ok? Então, criação ex nihilo, ou seja, criação a partir do nada. Vimos algumas evidências bíblicas de que Deus criou tudo a partir do nada. Vimos exemplos em Gênesis 1:1, João 1:3, que estão aí escritos na projeção, Hebreus 11:3, e vimos que Deus é o único ser eterno e independente, o que significa que tudo na criação depende dele e deve ser usado para a sua glória. Portanto, Deus governa todo o universo e nada na criação, para além de Deus, deve ser adorado. Vimos, ainda dentro deste conceito da criação ex nihilo, vimos a criação de Adão e de Eva, e exploramos o relato especial de como Deus formou o homem e a mulher, ou seja, como Deus formou a humanidade, não pensando apenas em Adão e Eva, mas pensando na humanidade, não por processos evolutivos, mas de maneira direta, como está descrito nestas duas passagens. E esta criação especial, ela reforça a dignidade humana e reforça também a nossa responsabilidade perante Deus e perante a criação. Vimos também que Deus criou o tempo. Nós estudamos que o tempo, tal como nós o conhecemos, é a criação de Deus. Deus é eterno, está além do tempo, está antes do tempo, está para lá do tempo, está acima do tempo. Mas nós, como suas criaturas, somos chamados a usar o tempo para a sua glória. Vimos também a ação do Filho e do Espírito Santo na criação, vimos tanto a ação da Trindade na criação, algo que já tínhamos visto na primeira lição, vimos na aula passada, e hoje voltamos a reforçar esta ideia, que é a convicção absoluta e plena nossa que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estavam presentes como Trindade na criação, ok? E portanto, temos aqui algumas passagens das que nós vimos.
onde vemos a presença de Jesus Cristo na criação e a presença também do Espírito Santo, inclusive aquele versículo que nós gostamos muito de ler logo ali em Gênesis 1:2, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, não é? Trazendo também alguma calmia, alguma ordem. Já perceberam? Eu estou só a rever os pontos, não estou a ler o texto bíblico, não estou a desprezar o texto bíblico, é algo que nós já vimos na aula passada, ok? Mas estou a trazer-vos estes textos, estas referências que nós usamos para vocês poderem relembrar e outros poderem eventualmente tirar notas que não tiveram tempo na aula passada. Ok. Depois vimos que a criação ela é distinta e sempre dependente de Deus, ou seja, nós falamos sobre a questão da transcendência de Deus e da imanência de Deus. E vimos diferentes passagens onde nós podemos entender claramente esta transcendência, esta imanência de Deus na sua criação. Vimos passagens como a de Jó 12:10, a de Atos 17:25-28 e Colossenses 1:17 ou Hebreus 1:3 e ainda vimos também Efésios 4:6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Neste conceito da transcendência e da imanência de Deus, nós fomos fazer comparação daquilo que é a nossa doutrina versus aquilo que outras doutrinas são professadas neste mundo apresentam. Então nós vimos graficamente que nós temos a questão de Deus é além do universo, portanto, mas tem esta imanência no universo. Portanto, Deus transcende o universo, mas tem esta ligação constante e este controle absoluto sobre o universo. E vimos outras visões, claramente, o materialismo, em que tudo é apenas o universo, ok? Vimos o panteísmo, em que tudo é Deus, e que aqui cabe tudo, não é? Vimos também a questão do dualismo. Deus e o universo existem, sim senhor, mas coexistem paralelamente e não há qualquer ligação entre eles. E vimos depois o deísmo também. Vimos que Deus criou o universo para mostrar a sua glória, algumas das passagens que nós vimos. Portanto, toda a criação, céu, sol, lua, universo, revela a majestade do Criador, demonstrando o seu poder e a sua soberania. E vimos que em Apocalipse 4:11, a adoração celestial reconhece Deus como digno de glória por ser o Criador. Deus não criou por necessidade, também vimos isto. Deus não precisava de criar, porque não tinha, estou aqui tão sozinho, deixa-me lá criar aqui alguma coisa para me sentir mais acompanhado. Deus não precisava disto, certo? Então, Deus já possuía a perfeita comunhão com o Pai, era o Pai, era o Filho, era o Espírito Santo, estavam em perfeita comunhão, não precisavam disto. Foi um ato livre, nós vimos isto na aula passada, foi um ato livre que reflete o seu caráter e reflete a majestade de Deus. Além disso, ao sermos feitos à imagem de Deus, também vimos que partilhamos então o seu impulso criativo. E, portanto, isso se deve refletir nas nossas atividades, como a arte, como a invenção, como até falamos da culinária. Tudo aquilo que nós fazemos deve refletir aquilo que é a imagem de Deus em nós também e este impulso criativo. E com isso, não devemos dar glória a nós próprios, mas glorificar a Deus por usarmos essas capacidades que Ele nos deu e usá-las com gratidão. E vimos também, então, que Deus se alegra da criação. Nós vimos os diferentes momentos, os diferentes dias da criação. Deus foi avaliando sempre tudo como bom e chegou à criação da humanidade e disse, por fim, tudo era... Ok, estão acordados. Bom, esta hora da manhã fica assim um pouquinho mais difícil. E, portanto, Deus declara então que tudo que criou era bom e muito bom, indicando que a criação reflete a perfeição do seu propósito. E é, de facto, um motivo de alegria. Apesar da presença do pecado, que nós vemos a partir de Gênesis 3, a criação mantém a sua bondade. E nós somos chamados a evitar os extremos. Nem a rejeitarmos a criação como algo que, de repente, passou a ser mau, nem a usá-la de forma pecaminosa.
Paulo ensina-nos em 1 Timóteo 4, 4 a 5 e depois 6, 17, que tudo o que Deus criou é bom. E, portanto, deve ser recebido com gratidão e usado com gratidão. A criação é um presente de Deus. Ele é dado de Deus a nós e deve ser desfrutado, deve ser aproveitado com responsabilidade e deve ser usado para avanço do reino. Chegamos, inclusive, a falar sobre até as tecnologias e os produtos modernos, quando são usados com sabedoria, elas refletem a bondade de Deus. O facto de nós hoje termos acesso rapidamente a uma pesquisa na internet, isto reflete a bondade de Deus. Ele criou o homem com capacidade intelectual para desenvolver ao ponto de chegarmos àquilo que chegamos hoje tecnologicamente. Espera-se que vamos evoluir ainda mais tecnologicamente, mas ao ponto em que chegamos hoje, que no estalar de um dedo, nós conseguimos fazer uma pesquisa rapidamente e ter informações. Às vezes, essas informações vêm munidas de lixo. Mas isso é o pecado do homem que interfere com isto. Porque a tecnologia ela é boa quando é utilizada com sabedoria, com sapiência. E, portanto, isso deve também refletir a bondade de Deus e devemos valorizar isto como bênção. Demos até o exemplo daquilo que nós temos aqui. Nós temos toda esta instalação, estas instalações com meios digitais, tudo isto que nós temos, graças a Deus que temos. E bem utilizados, e nós já temos visto boa utilização disto aqui todos os domingos, ou todas as atividades que vamos fazendo. Então, graças a Deus por isto. Vamos dar graças a Deus por aquilo que Ele permite que nós podemos desenvolver também com aquilo que Ele nos deu. Bom, foi um resumo alargado, não é? Mas nós demos isto tudo na aula passada, portanto, vocês levaram com esta quantidade de informação toda. Então, com isto tudo que nós já vimos, com este entendimento, creio que nós estamos preparados para estudarmos, então, como a Bíblia se relaciona com a ciência moderna. Nós veremos que, embora a Bíblia seja a revelação divina e, de facto, a nossa fonte final de verdade, não é uma das fontes, é a nossa fonte final de verdade. É importante entendermos como o conhecimento científico pode ou não complementar esta compreensão, mantendo sempre o Senhor e a sua palavra como a nossa referência suprema. Então, creio que passei para o sítio certo, sim. Estou a passar muito. Ok, muito bem. Então, ao longo da história, houve momentos em que os cristãos discordaram de certas descobertas científicas da época. Contudo, em muitos destes casos, foi a própria fé cristã e a confiança na Bíblia que incentivaram os cientistas a explorar e a descobrir mais sobre o universo criado por Deus. Grandes cientistas como Isaac Newton, Galileu Galilei, Kepler, Pascal, Boyle, Faraday, Maxwell, entre outros, eles exemplificam essa procura por conhecimento que enriqueceu a ciência e a fé. Por vezes a ciência aceitou teorias que pareciam estar ou pareciam entrar em conflito com a interpretação bíblica na época. Um exemplo disto, e é bastante conhecido, é o exemplo de Galileu Galilei. Galileu Galilei defendeu o modelo heliocêntrico de Copérnico, que segundo o qual a Terra e os planetas giravam à volta do Sol. Qual era o entendimento na época? Que a Terra era o centro, certo? E que o Sol girava em torno da Terra. E porquê que isto acontecia? Porque era a observação humana. Aquilo que as pessoas viam, e reparem, se nós formos a Eclesiastes 1:5, na Bíblia nós temos: levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. Portanto, entendia-se pelo visionamento e confirmação bíblica que isto acontecia desta forma. Entendem? Ok? Então, num exame mais atento às Escrituras,
Galileu Galilei, Copérnico, com observação científica, com visionamento não só pelo olho humano, mas com a observação de outras formas, eles defendem isto ao ponto de a Igreja Católica, que era a Igreja dominante, obrigar Galileu Galilei a negar tudo aquilo que ele estava a defender, certo? E nós hoje temos a noção de quê? Clara que, como vocês diziam, a Terra e os outros planetas giram à volta do e não o Sol à volta da Terra, certo? Ok. Então, este exame mais atento das Escrituras revela apenas que elas descrevem fenómenos naturais na nossa perspectiva, como nós vemos aqui em Eclesiastes, ok? Este episódio, ele ensina-nos que a observação cuidadosa do mundo real, ela pode levar-nos a reavaliar a nossa compreensão da Bíblia. Calma, não se assustem, tá? Eu não estou a dizer que nós vamos reinterpretar e reescrever a Bíblia como alguns já anunciaram por aí. Não é nada disso, ok? Mas devemos avaliar sempre a nossa compreensão à luz da Bíblia e equilibrar aquilo que a ciência nos diz, colocar à luz da Bíblia e perceber, ok, o que é que está aqui correto. Ao olharmos com mais atenção para as Escrituras, por vezes nós percebemos que as nossas interpretações anteriores poderiam não estar corretas. Algumas teorias sobre a criação, elas parecem inconsistentes. E inconsistentes acima de tudo com o quê? Com aquilo que são os ensinamentos que a Bíblia nos traz. Aqui nós iremos examinar 3 teorias sobre a origem do universo que de facto não parecem nada compatíveis com aquilo que a Bíblia ensina. Ok? Então, teorias seculares. Uma teoria secular é qualquer teoria da origem do universo que não reconhece a intervenção de um Deus pessoal, de um Deus infinito na criação. Este tipo de teoria retira por completo a ideia de que o universo foi criado a partir do nada por Deus e que o universo foi criado para a sua glória. Segundo aquilo que nós sabemos de um propósito totalmente inteligente. Como exemplo de uma versão destas teorias seculares, nós podemos rapidamente, e todos nós já ouvimos falar sobre ela, o Big Bang. Ok? O Big Bang, qualquer outra teoria que afirme que a matéria existiu sempre, não se vai enquadrar na nossa perspectiva bíblica, certo? Da mesma forma, a evolução darwiniana, a evolução de Charles Darwin, também não é compatível com os ensinamentos bíblicos. E nós estamos a olhar para alguma coisa que nós achamos que só acontece lá fora, certo? Estas teorias do Big Bang, estas teorias de Darwin, só são vistas lá fora. Mas no nosso meio cristão, evangélico, batista, há uma crescente teoria que é o teísmo. Ok. A evolução teísta, desde aquela publicação do livro de Charles Darwin sobre a origem das espécies, alguns cristãos sugeriram que o processo evolutivo pode ter sido guiado por Deus. Entendem o que é que está a acontecer aqui? De modo a que o resultado fosse exatamente como ele queria. Este conceito, conhecido como evolução teísta, ele propõe que Deus intervém em certos momentos cruciais no processo evolutivo, como na criação da matéria, da vida simples e do ser humano. Fora disso, a evolução teísta também defende que o desenvolvimento das espécies deu-se naturalmente, tal como é descrito pela ciência. Contudo, a evolução teísta ela enfrenta algumas dificuldades ao ser confrontada com o relato bíblico da criação. A Bíblia apresenta a criação como um ato intencional e um ato ordenado de Deus. A Bíblia apresenta a criação desta forma, enquanto que a teoria
da evolução apresenta que tudo aconteceu com mutações aleatórias. Gênesis 1, 24, nós vemos que Deus cria cada ser segundo a sua espécie. Num processo que reflete claramente um desígnio e um propósito. Não um acumular de mutações que foram acidentais. Assim, a diferença fundamental entre a visão bíblica e a visão teísta está na força que impulsiona o desenvolvimento das espécies. A evolução baseia-se em mutações que são aleatórias, enquanto que a Bíblia atribui essa ação e desígnio intencional a Deus. Em Gênesis 1, 25, nós lemos que Deus criou todas as criaturas segundo a sua espécie. Já lemos em 24 exatamente a mesma expressão, em 25 a mesma expressão. E viu que era bom. Uma declaração que parece difícil de nós conciliarmos com uma ideia de milhões de mutações aleatórias que foram acontecendo sem direção. Estas afirmações não parecem de facto encaixar na ideia de que Deus criou, dirigiu e observou milhões de mutações aleatórias, nenhuma das quais era muito boa, e portanto, de acordo com a maneira como ele queria, ele foi fazendo. Portanto, nenhuma das plantas que ele criou daquela altura estava muito boa, nenhuma dos animais que criou estava muito bom, e foi fazendo aleatoriamente mutações, até chegar a um ponto em que, este está bom. Entendem o que é que eu estou a querer dizer? Imaginem que Deus disse assim: produz à terra seres vivos, animais domésticos, animais selvagens e répteis, segundo a sua espécie. E depois de 387.492.871 tentativas, Deus finalmente conseguiu fazer um rato que andava. Eu sei, estou a ridicularizar, eu sei. Estou a levar a um extremo. Os exemplos normalmente levam a estas coisas, não é? Entendem? É ridículo, certo? Alguns evolucionistas teístas argumentam que Deus interveio em pontos específicos para guiar o processo. Contudo, ao admitir esta possibilidade, nós estamos a introduzir aqui o propósito e a direção, mas removemos o fator aleatoriedade fundamental da evolução. Porque a evolução fala que as coisas aconteceram aleatoriamente. Então, a teoria bíblica da criação fala da palavra de Deus como um ato poderoso e imediato. Deus disse e aconteceu. Certo? Enquanto que a evolução teísta sugere um processo demorado, um processo imprevisível, o que está em tensão clara, em contradição clara, com as passagens bíblicas de Gênesis 1:11, por exemplo, que indica que, ao ordenar a criação da vegetação, assim aconteceu. Deus disse e aconteceu. E aconteceu quando? Depois de não sei quantas milhões de mutações? Não, aconteceu imediatamente. A visão da criação bíblica também reflete a ação contínua e presente de Deus. Como nós vemos em passagens onde ele participa ativamente na formação de cada ser vivo. Podíamos ir ao Salmo 139, versículo 13, em Êxodo 4:11. Desta forma, parece difícil nós conciliarmos essa supervisão próxima e constante de Deus com o distanciamento que uma evolução teísta propõe. Finalmente, o relato bíblico da criação especial de Adão e Eva, este relato representa um outro desafio para a evolução teísta. Porque a Bíblia descreve Adão e Eva como seres altamente desenvolvidos desde o momento da criação. Com capacidades linguísticas, com capacidades morais, com capacidades espirituais. Enquanto este quadro que nós vemos na Bíblia vai contrastar claramente com a visão evolucionista que descreve os primeiros humanos como pouco mais que uns animais avançados. Certo?
Então, a evolução teísta, conforme defendida por alguns, não é uma posição coerentemente cristã. Ela incorpora elementos alheios ao cristianismo. A evolução teísta é uma posição incoerente, apelando para uma intervenção divina ocasional em momentos críticos, o que nem é criação bíblica, nem de facto é uma teoria coerente de evolução. Entendem? Quem defende o evolucionismo, a criação com evolução, nem sequer é, como nós dizemos popularmente, nem é carne nem é peixe. Entendem? Então, nós não aceitamos esta teoria. Estou a ser perentório, certo? Okay. É importante. Vamos falar sobre a teoria da evolução. Tá? Quais são desafios atuais à evolução? A palavra evolução ela pode ter diferentes significados. Quando se fala em microevolução, e aqui vamos falar de micro e de macro, ok? Micro, pequeno, no sentido pequeno, macro, sentido mais lato, abrangente, ok? Quando nós falamos em microevolução, nós estamos a referir-nos a pequenas mudanças que ocorrem dentro de uma espécie. Por exemplo, quando os mosquitos desenvolvem resistência a inseticidas. Quando há novas variedades de plantas que são descobertas. A microevolução é um fenómeno amplamente reconhecido e ele é inegável. Mas este não é o sentido da palavra evolução quando se pensa na teoria da evolução. Quando nós estamos a discutir a origem das espécies, o que se quer falar é de uma macroevolução. Ou a teoria geral da evolução. E ela propõe que toda a vida surgiu a partir de uma forma de vida primitiva. Desenvolveu-se e diversificou-se através de mutações e através de uma seleção natural. De acordo com a teoria da evolução, a vida teria começado com uma célula muito simples, que se multiplicou e deu origem, ao longo de gerações, a formas de vida mais complexas, enquanto que as menos adaptadas se foram extinguindo. Este processo, conhecido como seleção natural, supostamente iria explicar o surgimento de todas as espécies. Desde a publicação do livro de Charles Darwin, Origem das Espécies, lá em 1859, tanto cristãos quanto cientistas seculares têm levantado objeções a esta mesma teoria. Abaixo nós vamos ter aqui alguns dos desafios contemporâneos mais significativos a esta teoria. Vamos ver. Primeiro seria a limitação da variação genética. Eu vou tentar não ser muito... usar muitos termos científicos e, portanto, que fiquem fora do nosso linguajar normal, tá? Tentar trazer o mais próximo para nós. Embora haja variação nas espécies, como nós vemos, por exemplo, os cães, nós vemos algumas variações a acontecerem nas espécies. Algumas provocadas em laboratório, certo? Nós, quando olhamos para um pincher, aquele ratinho, né? Aquele cãozinho a pilhas, como eu costumo chamar, ou um Doberman, e saber que um Doberman se chama Pinscher Doberman e que saiu daquela raça assim, porque foi desenvolvido em laboratório para um fim específico, ok? Mas é uma evolução daquela espécie. Mas deixou de ser cão. Não deixou de ser cão. Ok. Portanto, nós vemos nos cães, vemos nas moscas, noutras criaturas. A variação tem um limite genético. Por mais que se cruzem diferentes raças de cães,
por mais que se cruzem tudo o que nós quisermos cientificamente no laboratório cruzar, nunca se vai obter um animal diferente. A raça vai ser sempre a mesma. Um cão alterado laboratoriamente, estou a dizer bem a palavra, laboratoricamente, certo? É isso. Estava-me a soar estranho, desculpem. Um cão que seja alterado em laboratório, não é? Uma raça que seja desenvolvida em laboratório, fica melhor assim, mais fácil, nunca vai deixar de ser cão. Então, este limite coloca um desafio à ideia de que pequenas variações ao longo de milhões de anos poderiam transformar uma espécie noutra completamente diferente. Obrigado, Bruno. Opa, chazinho. Que bom. Obrigado. Entenderam isto? Estão de acordo? Alguma dúvida? Não? Não se inibam, tá? Alguma coisa que queiram trazer, contribuir, podem, tá? Se estiverem a discordar totalmente daquilo que eu estou a dizer, guardem e depois nós conversamos com calma, está bem? Não se sintam inibidos, participem, por favor, está bem? Então, sim, Bruno, Marcos. Só uma coisa, você acaba de dizer que existem as variações, mas não se pode alterar a raça. Eu acho que mais correto é dizer que não se pode alterar a espécie. Sim, é isso. Diferentes raças Sim, claro, porque a raça existe alterada, não é? Deixou de ser Pinscher e passou a ser Pinscher Doberman, por exemplo. Obrigado pelo contributo. Porque a questão não é a raça em si, não é? É a espécie, não é? Portanto, não deixa de ser cão. Continua a ser cão. Outra limitação, ou outro desafio que nós temos à questão da evolução é a questão da complexidade dos órgãos. Órgãos complexos como o olho ou a asa de um pássaro, por exemplo, requerem centenas de componentes a funcionar em conjunto para serem úteis. A teoria da evolução sugere que esses órgãos surgiram através de pequenas mutações ao longo de gerações, mas os componentes individuais desses órgãos não conferem vantagem alguma se não estiverem completamente desenvolvidos. Então, a probabilidade matemática de que centenas de mutações necessárias para criar um órgão complexo ocorram, por acaso, ao mesmo tempo, imagina, não é? Estas mutações todas, ao longo de gerações, que são necessárias aconteçam todas ao mesmo tempo. A probabilidade matemática que isto aconteça é bola. Extremamente impossível. Entendem? Ok. A ausência de fósseis de transição. Esta é outra das dificuldades atuais à evolução. Desde Darwin, a arqueologia tem procurado fósseis que apresentem características que sejam intermédias entre duas espécies, por exemplo. Mas não foi encontrado nenhum que preencha de forma clara, de forma satisfatória, estas lacunas. Um outro é a complexidade molecular. Avanços na biologia molecular revelam a complexidade incrível dos organismos vivos, mesmo os mais simples. E essa complexidade, ela não é de forma alguma, em momento algum, satisfeita em termos de relato na explicação da teoria da evolução. Origem da vida. A explicar como a vida começou a partir de substâncias químicas inertes é um dos maiores desafios para a teoria da evolução. Mesmo os organismos mais simples, como nós já vimos, são extremamente complexos na sua estrutura molecular. E até hoje, nenhum laboratório conseguiu criar a vida a partir de matéria inorgânica. Nós sabemos, inclusive, há um super, hiper, mega bunker, não é? Na Suíça. Estão a tentar criar a partícula Deus, né? Que é a questão atómica. Esse até o Dan Brown aproveitou para um dos seus livros, que é o Anjos e Demónios. Não é o Anjos e Demónios. Bom, é um deles. Que conseguiram roubar a partícula Deus e que aquilo ia provocar
a destruição do mundo. É curioso que esta partícula chama-se Deus, não é? Mas pronto, só um à parte. Estes argumentos, eles levantam questões que não são baseadas numa oposição entre a Bíblia e a ciência. Eles levantam questões que são baseadas numa oposição entre ciência e ciência. Não é a Bíblia que está aqui em contradição. É a ciência que contradiz a própria ciência. São pontos baseados nas observações no mundo natural e não numa crença religiosa. Se as evidências sugerem a existência de um design inteligente, mas a ciência e o cientista permanece comprometido e agarrado com uma explicação puramente materialista, é importante nós questionarmos se esse compromisso é baseado em dados científicos ou apenas numa adesão filosófica ao naturalismo. Entendem? Atualmente, ainda se publicam diversos estudos que desafiam a teoria da evolução. No entanto, muitos dos livros didáticos continuam a apresentar a evolução como um facto estabelecido. Não sendo uma teoria, mas é um facto. O que leva muitas pessoas a desconsiderarem a Bíblia como uma fonte intelectualmente válida. Esperamos que no futuro a comunidade científica se possa abrir intelectualmente também e espiritualmente para considerar as limitações que a teoria da evolução e que os manuais escolares possam reconhecer que a evolução, embora uma teoria predominante, não é a explicação completa para a origem da vida, para a origem do universo. E por fim, nestes desafios atuais à evolução, nós queríamos ainda falar sobre algumas influências destrutivas desta teoria da evolução e que nós precisamos estar muito atentos. A teoria da evolução ela não trouxe apenas uma nova perspectiva científica sobre a origem da vida, mas ela tem um impacto profundo e muitas vezes, eu diria que maioritariamente das vezes negativo, naquilo que é o pensamento filosófico e o pensamento moral na sociedade. Vamos ver. Se Deus não criou a vida, e se os seres humanos são apenas o resultado de processos aleatórios e materiais, isto coloca em questão o próprio significado da existência humana. Se somos apenas matéria sujeita ao tempo e ao acaso, torna-se difícil atribuir algum sentido eterno à vida ou até mesmo considerarmos que temos um propósito especial. Este entendimento pode levar a um vazio existencial, onde a vida parece insignificante perante a imensidão do universo. Sem um Criador, a ausência de um Criador implica também a ausência de um Juiz Supremo, perante quem nós todos seremos moralmente responsáveis. Então, sem Deus não existem absolutos morais, e os conceitos do certo e do errado tornam-se simples preferências subjetivas. Eu hoje acho que isto é certo, amanhã acho que é errado, certo? Nesta visão, a moralidade ela passa a ser relativa, passa a ser adaptável ao meu gosto, como eu quero, sem um alicerce transcendente que possa fornecer uma base sólida para os valores universais. Uma coisa, eu diria que a única coisa aceitável, segundo esta lógica, seria afirmar que se pode conhecer uma verdade moral objetiva. Outro efeito preocupante da teoria da evolução diz respeito à ética social e ao valor intrínseco da vida humana. Se a seleção natural é o motor da melhoria das espécies,
Então, para que cuidar dos mais fracos? Para que cuidar dos doentes? Ou daqueles que são menos capazes de sobreviver? Para que interferir neste processo? Se a seleção natural é que é o motor da melhoria das espécies. Na história, esta interpretação deu origem a ideias bastante perigosas de evolução social. E teorias estas que nós conhecemos muito bem e que incentivaram a eugenia e justificaram a discriminação e a violência. Marx, Hitler, por exemplo, usaram ideias como estas, derivadas desta seleção natural, que pretende, com isto, defender guerras e outras formas de domínio como meio de um avanço para uma raça superior. Certo? Ainda outra consequência negativa da teoria evolutiva é a tendência de desvalorizarmos o conhecimento e a sabedoria das gerações anteriores. Especialmente aquilo que tem tudo a ver com as crenças religiosas. Se a humanidade está em constante progresso, o pensamento moderno é visto como algo mais superior, algo mais iluminado do que aquilo que é a tradição antiga, do que aquilo que são os conhecimentos antigos, incluindo aquilo que é a nossa Bíblia, aquilo que é ensinado nas Escrituras. Então, isto tem levado muitos a duvidarem da autoridade da Bíblia e da validade das orientações que nós temos na Bíblia para a nossa conduta moral, para a nossa conduta espiritual. As teorias psicológicas e sociológicas modernas, e atenção que eu não sou, ficam já a saber, eu não sou contra a psicologia, acho que a psicologia tem lugar, mas algumas teorias psicológicas e sociológicas modernas, elas também são influenciadas por este processo evolutivo, tratando muitas vezes o ser humano como um animal altamente desenvolvido. Portanto, não é um ser humano, é um animal, e nós ouvimos isto várias vezes. Todos nós somos animais, mas nós somos racionais, o que nos diferencia dos outros animais. Mas nós sabemos que nós não somos animais. Nós somos seres vivos, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, muitas vezes este pensamento evolutivo trata, na área da psicologia, na área da sociologia, trata o ser humano como um animal altamente desenvolvido, mas de facto sem uma natureza especial ou sem uma natureza distinta. São movimentos como o dos direitos dos animais, a extremos, que defendem uma igualdade total entre humanos e as outras espécies. E opõem-se ao uso, por exemplo, de animais para qualquer fim. Alimentação, vestuário, ou até mesmo para pesquisa médica. Surgem estes pensamentos, eles surgem de uma visão evolutiva, em que a humanidade não possui um valor intrínseco maior do que os outros animais. Então, estas influências da teoria da evolução geram uma visão do ser humano como um mero produto do acaso, da natureza, desprovido de um propósito superior, sem um padrão moral e absoluto. Este pensamento contribui para a confusão ética, moral do nosso tempo. Onde a verdade e o valor da vida humana, tornam-se cada vez mais relativos e subjetivos. Então, estando a terminar a nossa aula, em jeito de aplicação, pensemos da seguinte forma acerca da doutrina da criação. O relato de Gênesis não é apenas uma história. Eu sei que na primeira aula que falamos sobre a criação do homem, nós falamos a trama, não é? O drama, a narrativa de Deus, e vimos isto como 4 atos, certo? A criação, já agora, a criação, queda, a redenção e nova criação. Ok, boa. Vocês são bons alunos. Então, o relato de Gênesis não é apenas uma história. O relato de Gênesis revela o caráter de Deus e a nossa identidade como seres criados à sua imagem.
Deus criou todas as coisas a partir do nada, ex nihilo, de forma intencional e de forma ordenada, não foi aleatoriamente ao acaso. Ele fez o universo, incluindo os céus, a terra, todos os seres vivos, estabelecendo a ordem natural e a função de cada parte da criação. Este ato revela o poder, a sabedoria e o propósito de Deus e afirma que tudo o que existe é mantido sob a sua autoridade soberana. A fé na criação é, acima de tudo, uma confiança no poder e na autoridade de Deus. Mesmo quando as teorias do mundo divergem da Bíblia, nós somos chamados a crer na palavra de Deus. A nossa responsabilidade como seres criados é cuidarmos da criação. É refletirmos o caráter de Deus e vivermos de acordo com os seus princípios. A doutrina da criação oferece a nós, cristãos, criacionistas. Entenderam esta divisão que eu fiz agora? Cristãos, criacionistas. Não somos evolucionistas, certo? Não acreditamos numa evolução teísta. Porque há no nosso meio quem acredita nisso. A nossa visão de um Deus Criador. Como cristãos, esta doutrina oferece-nos um fundamento sólido para nós compreendermos a bondade do universo material e o nosso papel como seus mordomos. Ela lembra-nos que o universo, criado por Deus, é intrinsecamente bom e ele é destinado para o nosso uso responsável. Este entendimento deve levar-nos a agir como acontecia com os primeiros cristãos, que partiam o pão, repartiam a comida com alegria e generosidade, louvando a Deus e confiando nas suas provisões. Tal apreço pela criação guarda-nos contra o ascetismo extremo, que rejeita os bens materiais e as bênçãos que vêm de Deus e encoraja-nos a valorizarmos e a cuidarmos do mundo ao nosso redor. A doutrina da criação reafirma a soberania de Deus sobre tudo o que existe. Ele criou e mantém o universo sob o seu domínio. E como seus servos, nós devemos confiar que Ele está no controlo e que vencerá todos os inimigos. Ao contemplarmos a vastidão e a complexidade do universo, os nossos corações eles devem inclinar-se em reverência e em adoração. E assim como o povo de Israel, no retorno do cativeiro a Jerusalém, após Esdras lhes ler o livro da lei, e eles confrontados com os seus pecados, os terem confessado e de seguida terem adorado a Deus, na oração de confissão eles disseram: só Tu és Senhor, Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e Tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus Te adora. Assim seja também conosco, que ao termos estudado sobre Deus e sobre a sua criação, os nossos corações, as nossas mentes, as nossas bocas, as nossas ações se encham de adoração ao Senhor. Que nos ergamos em louvor ao nosso Deus, hoje e sempre. Que louvemos o seu glorioso nome, que ultrapassa a nossa capacidade. Amém? Vamos encerrar com uma oração e pedindo a Deus que Ele nos ajude a compreender melhor o seu poder, o seu amor por nós e por toda a criação. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina sobre o Teu amor, sobre o Teu poder.
Ajuda-nos a confiar na Tua palavra e a refletir sobre a beleza e a grandeza da Tua criação, Senhor. Que possamos viver com responsabilidade, sabendo que nos deste este mundo para cuidarmos dele. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Fortalece a nossa fé. Dá-nos discernimento, Senhor, para compreendermos a verdade em meio às dúvidas e questionamentos que são colocados no mundo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos, pela cooperação, pela paciência. Espero que tenha sido contributo para todos. E próxima semana vamos então estudar sobre o dilúvio. Ok? Obrigado.